paz do Senhor, queridos, bem-vindos à Reação Pentecostal, esse canal que resgata as doutrinas apostólicas. É com imenso prazer que eu venho convidá-los para que sejamos juntos aqui para mais um estudo. Hoje trataremos da operação do engano ou da operação do erro, uma operação que está em andamento e se surpreendam, não é no comando de Satanás, não é no comando do homem, mas foi uma deliberação do próprio Deus. Eu quero que você acompanhe os textos que nós estaremos tratando aqui. Abra a sua Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 12. Porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A operação do erro está em plena execução nos dias de hoje. Nós, eu e vocês, precisamos estar muito atentos para que não sejamos enganados nesses tempos do fim. Muitas doutrinas, muitos ensinos, mas esse tempo em que estamos vivendo é o tempo dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos doutores. Por isso precisamos acompanhar cuidadosamente o ensinamento da palavra de Deus. Hoje é uma tendência muito grande para as pessoas apenas ficarem ouvindo músicas, hinos e desprezarem a pesquisa da palavra de Deus. Desprezar os cultos de ensinamento, as escolas bíblicas dominicais, e eu sugiro que nesse tempo em que estamos vivendo, que você abra os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. O objetivo da operação do erro ou engano é finalmente provar quem vai ser salvo e quem será condenado. É uma separação. Deus coloca tudo à disposição. Primeiramente, Ele já deu todo o conhecimento necessário para todos nós. A Bíblia está à disposição de todos. É uma questão de escolha, é uma opção. Você escolhe a mentira ou a verdade. É a separação dos que creram na verdade daqueles que escolheram viver dissolutamente, daqueles que preferiram o prazer da iniquidade. Vejamos aqui 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 11 e 12 novamente. O texto diz assim: E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Você pode observar que essa operação do engano, ela antecede a manifestação do anticristo. Já o mistério do anticristo está operando. É importante que você esteja bastante atento. O texto diz, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E nós sabemos que esse um é o Espírito Santo juntamente com a igreja. E a igreja é o embaraço para os planos de todos aqueles que querem implantar a nova ordem mundial, aqueles que querem dar lugar aos príncipes das trevas desse século para estabelecimento de normas, de leis, de determinações que contrariam a palavra de Deus. Os que buscam a verdade devem permanecer firmes para reter todas as tradições que foram ensinadas pelos apóstolos. É só você observar
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, texto que diz assim: Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Muitos desses ensinos foram perdidos ao longo da história da Igreja. Você pode conferir estudando as 7 cartas do livro de Apocalipse e entender que ali trata de igrejas locais ali na Ásia, mas também se refere aos tipos de crentes que podem existir dentro de uma igreja. Mas por ser um livro profético, claro, nós entendemos que ali registra toda a história da igreja, desde a igreja do primeiro século até a igreja de hoje, ou seja, desde Éfeso até as igrejas de hoje, a igreja conhecida como Laodiceia. As cartas do Apocalipse revelam que a partir do 4º século, os ensinos apostólicos passaram a ser substituídos por doutrinas falsas. Um desvio que fez com que a igreja mergulhasse em profunda escuridão, mergulhasse em profundas trevas. A reforma protestante, na era da igreja de Sardes, a 5ª carta do Apocalipse, trouxe luz no meio dessa escuridão. E para a glória de Deus, a salvação pela graça voltou a ser pregada. Porém, a plenitude do Evangelho veio no final do século XIX e início do século XX, marcando a era da Igreja de Filadélfia, a 6ª carta do livro de Apocalipse, época em que os ensinos apostólicos foram resgatados, trazendo de volta o batismo com o Espírito Santo, destacando também o batismo por imersão, e, claro, o ensino do apóstolo Paulo sobre o viver em santidade e aguardar o arrebatamento iminente, a qualquer instante, antes, portanto, da grande tribulação. Sobre o arrebatamento da igreja, muito curiosamente, eu quero apresentar para vocês que o apóstolo Paulo, ele sabia perfeitamente que o arrebatamento da igreja seria para um tempo futuro, mas só que ele pregava o arrebatamento da igreja iminente. Ele mostrava claramente nos seus ensinos que o arrebatamento da igreja deveria ser pregado e vivido como se fosse a qualquer momento. E eu quero mostrar isso para vocês no texto bíblico. Primeiramente, o texto onde Paulo mostra que sabia que o tempo do arrebatamento era mais para adiante, mais para o futuro. Aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, dos versos 1 a 3. Observe bem, diz o texto: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então é necessário que se manifeste a apostasia e o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. A pergunta, então, é por que Paulo ensinava o arrebatamento iminente, já que ele sabia que o arrebatamento da igreja, que a vinda do Senhor, era para um tempo mais distante? Paulo ensinou em 1 Coríntios 15, 51 e 52, que os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. O interessante é você procurar perceber se ele se incluiu entre aqueles que estariam mortos ou entre aqueles que estariam vivos para o arrebatamento, para serem transformados ao toque da última trombeta. Vamos ao texto? 1 Coríntios, abra sua Bíblia, capítulo 15,
versículos 51 e 52. O texto bíblico diz assim mesmo: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No versículo 51, nem todos dormiremos, disse ele, mas todos seremos transformados. E mais uma vez, ele reforça no versículo 52. Dessa vez, ele destaca: os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ele não se inclui aí, mas ele diz assim: e nós seremos transformados. E nós seremos transformados. Veja o pronome nós. Observe bem. Nós, eu e vocês, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ele, Paulo, mostrou-nos como devemos viver e pregar, sempre acreditando no arrebatamento a qualquer momento. O texto que lemos, ele estava ensinando a igreja de Coríntios. Vejamos como ele ensina a igreja lá dos Tessalonicenses. Para isso, você precisará abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Veja bem: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso mostra claramente que ele viveu até morrer pregando esse evangelho, o evangelho da graça, e anunciando para todos os povos que a qualquer momento Jesus viria para buscar a igreja. Um comportamento que a igreja precisava adotar: fé no arrebatamento, fé no milagre de que os mortos haveriam de ressuscitar e os vivos neste momento seriam transformados. O seu corpo mortal passaria agora a experimentar a imortalidade, um milagre. Claro que algumas pessoas podem ignorar, achar isso muito complicado, mas é a mesma coisa para o judeu. O judeu, ele precisava acreditar numa história mirabolante. Que história era essa? Mas era a fé. Ele precisava de fé para poder viver. Ele precisava de fé para poder morrer. Mas em que ele precisava acreditar? Que o Messias haveria de vir e que nasceria de uma virgem. Olha que história! Um homem nascer de uma virgem. E a gente sabe que se cumpriu essa palavra. Agora, no caso da igreja, a igreja precisa crer, ter fé nessa promessa. Os mortos haverão de ressuscitar primeiro e nós, os que ficarmos vivos, sermos transformados, sermos arrebatados e nos encontrarmos todos nas nuvens. Essa é a história. Essa é a verdade que você precisa acreditar. Bom, a operação do erro que está em andamento, ela vem apresentando opções para você. Você pode escolher ser arrebatado antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, depois da grande tribulação ou depois do milênio.
Você escolhe, mas aí estão os diversos ensinos. Mas é importante você pesquisar na palavra e ver que o momento de fé que você precisa ter é esse. Não tem muita complicação. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, andar em santidade e acreditar no arrebatamento a qualquer momento. Repito, Paulo viveu até morrer pregando o arrebatamento iminente. E deixou um legado para nós então, já que ele sabia que a vinda do Senhor não era para aqueles dias, por que ele pregava tão enfaticamente assim? Então ele deixou um legado, um ensinamento. Todos os cristãos precisam viver pela fé. Todos os cristãos devem viver até morrer acreditando no arrebatamento a qualquer momento. Então, eu quando fechar os meus olhos, se eu partir para a glória, a minha mensagem foi repetida. E esse foi o ensinamento que o Senhor certamente cobrou do apóstolo Paulo. É assim que você deve ensinar. E ele foi obediente. E nós devemos também sermos assim, obedientes. No nosso caso em particular, se vocês observarem bem, os sinais apontam para o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Vocês observem que o princípio das dores já está acontecendo. A igreja será arrebatada. Virão as dores e depois sim nós teremos Jesus voltando a esta terra para pisar com seus pés no Monte das Oliveiras e estabelecer o milênio, destruindo o exército anticristo. Assim, meus irmãos, a igreja de Filadélfia, no século passado, ela trouxe de volta o batismo com o Espírito Santo, mas, sobretudo, a pregação foi resgatada do arrebatamento iminente. Resgatada, porque ela foi pregada no início da igreja, mas o afastamento, mais de 1000 anos, pela igreja que se desviou, se perdeu os principais ensinos. Até a metade do século passado, a igreja de Filadélfia propagou a mensagem apostólica, resgatando o batismo com o Espírito Santo, a santificação e a pregação do arrebatamento iminente. Porém, veio o movimento social pós-moderno. Aí começou o grande problema, porque o movimento social pós-moderno trouxe inúmeras movimentações sociais, políticas e dentro da igreja também. O pós-modernismo, entrando dentro das igrejas, trouxe mudanças nas doutrinas, nos costumes, nas tradições e, assim, foi uma mudança diabólica de desconstrução. E nós, no movimento Reação Pentecostal, estamos reconstruindo a doutrinação apostólica. Mas quero enfatizar que não é a palavra de um youtuber, não é a palavra de um evangelista, não é a palavra de um teólogo, é a palavra de um pastor, de alguém que tem compromisso com a sua alma e quer que você chegue ao céu. Os argumentos liberais são os mais diversos. São frases que você cansa de ouvir. Isso não tem nada a ver, os tempos mudaram, Deus só quer o coração e etc. Mas e aí? Olha o estado que chegamos. Compare a igreja de hoje com a igreja de ontem. Você há de perceber, se for sincero, que hoje você tem muitos movimentos, mas a presença de Deus, a essência, o culto ao Senhor, sofreu mudanças muito radicais. O culto de hoje virou show. O pregador virou animador de auditório. O cantor é um artista e o pastor é apenas um gestor. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Pessoas que chegam na igreja, uma equipe que trabalha e a maioria só chega na igreja para bater palma. Tudo indica que Jesus breve levará a sua igreja desta terra. Um grande milagre. Ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que estão descansando no paraíso. Como sempre digo, o crente não morre, o crente apenas dorme. E o Senhor despertará aqueles que estão descansando no Senhor primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Você está pronto? Você está pronto para ser arrebatado?
A sua vida tem sido uma vida conduzida em santidade na presença de Deus? Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ande em santidade e acredite no arrebatamento a qualquer momento. Isso trará para você paz, tranquilidade e muita confiança. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like em nossos vídeos. Faça parte desse movimento, Reação Pentecostal. Cada inscrição fortalece esse movimento. Faça parte dele. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família.